doença arterial coronariana é uma causa potencialmente reversível e muitas vezes negligenciada. Nosso objetivo aqui hoje, então, é a gente abordar o tratamento principalmente da ICFER em 2025. O uso de anabolizantes, esses produtos derivados de testosterona, eles derretem o miocárdio. Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é para profissionais da área da saúde. Eu sou Yasmin Souza, a host desse episódio, e o tema de hoje é um tema de extrema relevância: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Por que a gente resolveu conversar esse tema aqui hoje? Justamente porque o tratamento da ICFER tem mudado aí bastante ao longo dos anos. Então, inicialmente era um tratamento com poucas medicações, basicamente beta-bloqueador e digital, e hoje em dia nós temos diversos pilares robustos com algumas classes de medicações que nós vamos conversar aqui hoje, com bastante evidência científica mostrando redução de mortalidade, mostrando redução de hospitalização. Então, para esse papo, não poderia ser diferente. O meu convidado é especialista em insuficiência cardíaca avançada e em transplante cardíaco. Quem já nos escuta já o conhece, é Dr. Carlos Aurélio, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialista, em insuficiência cardíaca pelo INCOR HC, Faculdade de Medicina da USP, e meu amigo. Seja muito bem-vindo, Aurélio. Coisa boa, né? Agora mais feliz ainda de estar participando do nosso podcast. A gente arrumou tanto e agora a gente vai falar de um tema muito importante para a prática clínica, que é a IC de fração de ejeção reduzida, né? O nosso objetivo aqui hoje, então, é a gente abordar o tratamento principalmente da ICFER em 2025, mas eu quero a sua opinião, que é a opinião do especialista. Como que o especialista trata? O que é que o especialista faz? Porque nós temos cada vez mais medicações no nosso rol de tratamento, E às vezes fica um pouco de confusão. Então, é preciso entender qual que é o perfil do paciente, as diversas comorbidades que esse paciente tem, para saber quais são as melhores medicações para esse paciente. Mas antes de a gente partir para o tratamento em si, vamos dar uma pincelada na investigação etiológica da insuficiência cardíaca, Porque antes da gente saber como tratar, a gente precisa saber o porquê dessa disfunção cardíaca. Perfeito. E assim, é importantíssima a investigação etiológica porque existem causas potencialmente reversíveis, Então, quando a gente investiga a etiologia da IC, a gente leva em mente a primeira e principal causa, que é doença arterial coronariana. Então, a principal causa da IC é DAC, e depois do estudo Stitches, que foi aquele estudo que mostrou que aquele paciente com doença arterial coronariana multiarterial e fração de ejeção abaixo de 35%, a revascularização miocárdica cirúrgica desses pacientes mostrou uma redução de mortalidade depois de 5 anos, dando uma maior significância estatística no final de 10 anos de segmento do estudo. Então, esse estudo foi crucial para mostrar que a investigação etiológica da IC, especialmente a isquêmica, foi crucial, porque a doença arterial coronariana é uma causa potencialmente reversível e muitas vezes negligenciada. A gente vê aquele paciente com déficit segmentar no eco e aí a gente deixa para lá. E os estudos mostram para a gente que a investigação etiológica da IC deve começar com a investigação anatômica, porque as provas funcionais, como o eco, ou o ecoestresse ou a cintilografia de perfusão miocárdica, pode dar muito falso positivo, devido àqueles déficits segmentares oriundos de outras causas, não necessariamente de isquemia ou de fibrose decorrente do infarto, certo? Então, os estudos mostram pra gente que quando a gente investiga a etiologia da IC, a gente deve investigar com uma prova anatômica, ou CAT, ou angiotomografia de coronárias. E a gente escolhe o CAT ou a angiotomo de coronárias a depender da
probabilidade pré-teste de DAC. Então, se eu tenho um paciente com a probabilidade pré-teste, para quem não entende esse termo, probabilidade pré-teste é a chance de ele ter doença arterial coronariana. Perfeito. Então, se essa chance for alta, a gente pede o CAT. Se for baixa, intermediária, a gente pede a angiotomografia de coronárias, né? E aí, se a gente descartar essa isquemia, é descartar uma alteração anatômica grave. Porque para a gente justificar uma disfunção ventricular, a gente tem que ser, essa disfunção deve ser justificada por uma doença arterial coronariana anatomicamente grave. Por exemplo, eu tenho um paciente com fração de ejeção de 30% e tem uma lesão de 70% no terço médio da DA, provavelmente não é ela a culpada daquela disfunção toda. Então, tem que ser uma anatomia grave, seja uma DAC multiarterial ou uma lesão de tronco de coronária esquerda. Descartei essa parte anatômica, a gente tem que lembrar das etiologias infecciosas. Então, quais são os germes que podem levar à disfunção ventricular? HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV e Chagas, que é a terceira principal causa de insuficiência cardíaca aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que investigar essas doenças. Hoje, graças a Deus, a gente não tem tanto HIV, por causa das terapias antirretrovirais mais modernas e o rastreio mais precoce desses pacientes. Então, porque antigamente, no final da década de 80, no início da década de 90, a gente tinha muito paciente com miocardite por HIV e a carga viral é diretamente proporcional ao dano ao miocárdio. Então, quanto maior a carga viral, maior esse dano miocárdico. Além disso, né, só um detalhe que o HIV também leva a uma aterosclerose acelerada. Então, não só o dano miocárdico, mas placa aterosclerótica também. Perfeito. Ela leva, né, a aterosclerose acelerada. Descartou essa parte, já que a gente está de laboratório, na prática a gente já pede TSH e T4 livre, que é tudo laboratório, a gente já pediu as sorologias, aproveita, pede TSH e T4 livre, porque tanto o hipo como o hipertireoidismo podem gerar disfunção ventricular. Descartei essa parte, na prática, depois de a gente ter investigado tudo isso, a gente pede o exame padrão ouro para investigar o miocárdio. É a ressonância magnética. A ressonância magnética que é nosso anatomopatológico na forma de exame de imagem, né? Sim. Então, a gente consegue visualizar não só através das técnicas de realce tardio, que ela avalia, né, a fibrose, o padrão de distribuição da fibrose, pode evidenciar uma etiologia específica de IC, que aqui seria um outro tema para a gente discutir qual o padrão de realce tardio e qual a etiologia de IC, mas ela dá a pista para a gente e também os mapas multiparamétricos, né? Ele dá uma ideia para a gente do aumento do volume extracelular, dependendo do padrão de distribuição desse volume extracelular e da fibrose no realce tardio, a gente tem etiologias específicas de IC, né? Então, isso é o que a gente investiga na prática. Não esquecendo que na anamnese, a gente sempre tem que perguntar ao paciente, na nossa consulta de um paciente com IC, história de uso de álcool e drogas, né? Aquele paciente que tem um uso diário acima de 80 gramas de álcool por dia, que isso para a prática, que são 80 gramas de álcool por dia, né? É em torno, minha gente, de 2 long necks, por exemplo, todos os dias, num período de 5 anos. 2 long necks todos os dias. Ou aquele paciente que toma uma dose de pinga diária, né? Então, isso seriam 80 gramas de álcool por dia. E também o uso de drogas, principalmente cocaína e anabolizantes, que está em moda, né, minha gente? Então, uso de anabolizantes, esses produtos derivados de testosterona, tá certo? Eles derretem o miocárdio, além de também aumentar o risco de doença arterial coronariana. Exatamente. Né? Perguntar também sobre o uso prévio de quimioterápicos, não perguntar sobre antecedentes neoplásicos. Existem quimioterápicos potencialmente cardiotóxicos. A gente estuda como carro-chefe as antraciclinas, né? Que a gente utiliza em câncer de mama, em cânceres linfoproliferativos, mas nós temos outras também famosas. Ciclofosfamida, que a gente usa em doenças reumatológicas. A gente tem trastuzumab, em alguns pacientes com câncer de mama usam trastuzumab, né? São potencialmente
potencialmente cardiotóxicos. Os inibidores de tirosina quinase, os TINIBs, imatinib, sinotinib, que é amplamente usado em leucemias crônicas, amplamente usado em cânceres gastrointestinais, certo? Então, tem uma gama. Então, para a gente pegar, não ficar decorando um monte de quimioterápico, tá certo? A gente tem que pesquisar. Se ele tem um histórico neoplásico, usou quimioterapia, vai lá e procure. Será que aquele quimioterápico é cardiotóxico? Será que ele pode realmente gerar um dano no miocárdio? E último, que é não menos importante, os antecedentes familiares. Sim. A gente tem que perguntar se aquele paciente ele tem um histórico familiar, certo? Na primeira, na segunda, na terceira geração, principalmente, de IC e também de morte súbita. Porque existem etiologias genéticas de IC, como mutação do fosfolamban, mutação do retículo sarcoplasmático, certo? Laminopatias, que são potenciais de levarem à disfunção, à dilatação ventricular, mas elas são potencialmente também arritmogênicas. Por exemplo, hoje nós já temos evidência científica de quando a gente tem um paciente que a gente está investigando a etiologia da IC e ele tem uma evidência de uma laminopatia, de ter, por exemplo, a mutação da lamina como etiologia de IC, implantar um cardiodesfibrilador implantável como prevenção primária, né? Primária. É incrível. Pelo alto risco de morte súbita que esses pacientes têm. Sim. E aí, diante dessa investigação prática que a gente discutiu até agora, Como que faz para lembrar disso tudo, Aurélia? Porque são muitas causas, são muitas causas. Aí, a gente juntou, né, essas etiologias todas, e a gente montou um mnemônico que a gente fala muito nas discussões à beira-leito, né, com os estudantes. Seus alunos, eu tenho certeza que todos sabem. Sabem de cor. Os alunos de Aurélio que estiverem aqui nos escutando, por favor, comentem, coloquem aí nos comentários o nome desse mnemônico. Mas a Aurélio vai contar aqui agora. Né? Esse mnemônico famoso, que é o mnemônico dilatada, Sim. né? Então, cada letrinha desse dilatada é uma etiologia de C. Então, D de DAC, de doença arterial coronariana, I de infecções. Aí a gente lembra de HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, Chagas. L de lúpus e outras colagenoses, né? Sim. Lúpus é uma etiologia de C. O lúpus ele pode gerar uma pancardite e ele pode atingir também o miocárdio, né? O A de antraciclinas. Lembrar das antraciclinas e os outros quimioterápicos, né? Já que o carro-chefe seria esse, né? O T de tireoide. Tanto o hipo como o hipertiroidismo. O A de aumento da pressão arterial, porque a gente sabe que hipertensão gera inicialmente uma disfunção diastólica, uma IC-FEP, de fração de ejeção preservada, e com a hipertensão de longa data pode desadaptar aquele ventrículo e levar a uma disfunção sistólica, uma IC de fração de ejeção reduzida. O D de drogas. Drogas. E aqui nas drogas não é só cocaína, anabolizantes, o álcool. O álcool também é uma droga. Sim. Né? O álcool também é uma droga. E o último A, minha gente, de antecedentes familiares. Perfeito. Não pode esquecer. Então, é uma forma da gente gravar as etiologias de insuficiência cardíaca. Sim. Inclusive, tem um post lá no Instagram do Clube da Cardio. Se vocês não anotaram, se perderam alguma coisa aí, tá sempre lá para vocês buscarem o mnemônico de Aurélio dilatada. Sempre que a gente fizer o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, a gente tem que pesquisar a etiologia. Mas acho que com esse checklist ficou muito claro para o pessoal. O checklist da etiologia, vamos agora passar para a parte do tratamento, né? Pensando no tratamento da ICFER em 2025, como você já citou, nós tínhamos o quarteto fantástico. Então, um pilar quádruplo de 4 classes de medicações. Cada classe vai variar e pode ter mais de uma medicação para a gente escolher. Vamos falar cada um desses pilares, Aurélio. Começando aí com IECA, BRA e sacubitril valsartana. As pessoas ainda têm dúvida. Começo já inicialmente, fiz o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda nova, né? Já começo com sacubitril valsartana ou tenho que começar com IECA e BRA? Como que faz? Perfeito.
Quando a gente fala do pilar do Quarteto Fantástico, como você própria bem falou, amiga, o pilar do Quarteto Fantástico, eu junto esse bolo de ECA, BRA, sacubitril, valsartana e a associação hidralazina mais nitrato, Sim, né, como o bolo dos vasodilatadores já sei. perfeito. Então, a gente juntaria os quatro pilares: os beta-bloqueadores, o pilar dos vasodilatadores na IC, o pilar dos antagonistas mineralocorticoides, né? Espironolactona, eplerenone, que a gente vai falar já deles, Sim, e dos inibidores de SGLT2, nossas flosinas, né? sim. DAPA, empagliflozina. Então, quando a gente fala dos vasodilatadores na IC, nós temos evidência científica de começar com o sacubitril com valsartana, né? E a gente tem que falar muito bem, o sacubitril com valsartana é um excelente vasodilatador. Ele é um excelente vasodilatador. E a gente tem que vasodilatar esses pacientes com IC, porque ele vai diminuir, os vasodilatadores vão diminuir o que a gente chama de pós-carga, né? Pós-carga é a resistência que o ventrículo tem para ejetar. Então, quanto menos resistência o ventrículo tem para ejetar, mais fácil é de ele jogar o sangue para frente. Exatamente. Então, diminui o trabalho miocárdico, é melhor para o miocárdio. E aí, começamos ou não com sacubitril com valsartana? Podemos. Temos o estudo Pioneer, né, que mostrou pra gente que a gente já poderia começar como vasodilatador o sacubitril com valsartana. Porém, a gente tem que ter um cuidado com o uso dessa classe de drogas. Isso que eu quero saber, na sua prática, né? Essas filigranas que o especialista Isso. percebe no dia a dia. Isso. O que a gente percebe é que o sacubitril com valsartana, como ele é um potente vasodilatador, né, ele diminui muito a pressão arterial. E aí, dificulta a otimização das outras medicações que também reduzem mortalidade na IC. Por exemplo, o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, que a gente vai falar já, é a classe de droga que mais reduz o risco relativo de morte. Se a gente for ver todos os estudos de IC, cada estudo, e a gente visualizar a redução de risco relativo, os beta-bloqueadores são os que mais reduzem o risco relativo de morte. Então, por exemplo, se eu tenho já um paciente que tem uma pressão de 90/60, que não é incomum, a gente pegar um paciente já com IC com 90/60. Justamente porque estamos falando o quê? De ICFER. IC. Então, se pegar aqueles pacientes com fração de ejeção muito baixa, eles não têm estrutura miocárdica para ter uma cabeça de pressão alta. Então, Perfeito. o basal deles já é uma pressão mais Já é mais limítrofe. baixa. E aí, a gente coloca o sacubitril com valsartana, que é uma medicação muito boa, mas é um excelente vasodilatador, mas cai muito a pressão arterial. Então, a gente tem que ter cuidado para esse perfil de pacientes. Tá bem. Esses pacientes que são mais hipotensos, não é uma boa. Até porque, quando a gente avalia o estudo que validou o sacubitril com valsartana, o grande estudo foi o Paradigm, né? Sim. Que foi o estudo que mostrou redução de desfechos duros, né? Redução de mortalidade, redução do risco de morte súbita, né? Então, redução de desfechos duros mesmo foi o Paradigm. Ele comparou, né, o sacubitril com valsartana numa dose intermediária, né, que é a dose 100 miligramas, né, que a gente chama a dose de 100 miligramas, que é a antiga 49/51, com enalapril 10 de 12 em 12, com enalapril 10 de 12 em 12. E a Teve gente essa sabe crítica, assim, né? dessa crítica. É uma crítica, né, que muita gente fala, mas o benefício existe, isso é fato. sim, Isso sim. independente das críticas. A gente o sabe que na benefício prática existe. é uma excelente medicação. Então, e outros estudos já mostraram benefício com a dose mais baixa de ECA, né? Então, vale a pena, por exemplo, a gente colocar uma dose, nesses pacientes, uma dose até mais baixa de ECA, 5 de 12 em 12, ou até 10 mesmo de 12 em 12, do que deixar o sacubitril com valsartana na dose baixinha de 50 miligramas, que não mostrou tanto benefício, e a gente prejudicar ainda a otimização das outras drogas. Então, em suma, paciente muito hipotenso não é o perfil ideal para a gente começar a sacubitril com valsartana. Agora, aquele paciente que tem uma miocardiopatia hipertensiva, que já tem uma hipertensão arterial importante, né, já usa muitas classes de drogas, inclusive, e quando a gente tem um paciente hipertenso com IC-FER, a gente tem que dar preferência às medicações da IC, e não aquele trio de ouro que a gente aprende para hipertensão. Sim. Tem que dar preferência a elas. Aí, esse paciente é um excelente candidato ao sacubitril com valsartana. Esse vai
vai ter muito benefício, porque ele vai chegar na dose de 200 de 12 em 12, excelente vasodilatador, e alguns pacientes até toleram associar a hidralazina com o monocordil. Então, para a escolha do vasodilatador, vejam isso. Primeiro Vejam a essa pressão, questão. né? A pressão. A outra questão, função renal. Sim, Função porque é um renal. limitador, É né? um grande limitador. Função renal e potássio. Isso a gente tem que ficar bem de olho nesses pacientes. Essa casadinha de função renal e potássio na ICFE tem que sempre estar de olho. Sempre tá de olho. Porque o que é que acontece? Os IECAS, e aqui a gente coloca o sacubitril com valsartana, porque o valsartana tem BRA na sua constituição, que é a valsartana. A gente sabe que os IECAS ou BRAs, eles só podem ser autorizados, iniciados, quando a taxa de filtração glomerular está acima de 30, né? E o potássio tem que estar, e a creatina tem que estar abaixo de 3. Sim. Né? Então, ter cuidado. E o paciente não pode ter um potássio acima de 5 para começar, né? Tolerando durante o uso até um 5,5. Sim. Mas não pode começar quando o potássio já está acima de 5, né? É um risco importante. Então, esse é o grande limitador. Então, se eu tenho esse paciente já com disfunção renal importante nesse nível, taxa de filtração glomerular abaixo de 30, creatina acima de 3, potássio acima de 5, é melhor a gente utilizar outra classe de droga que reduz mortalidade. Muita gente esquece, é a associação hidralazina com nitrato. E lembrando, é uma coisa que a gente fala, hidralazina sozinha não faz verão. Monocordil sozinho, nitrato sozinho, não faz verão. É a associação hidralazina com nitrato, que reduz mortalidade. Na prática, você prescreve o mononitrato ou o dinitrato? Perfeito. É excelente pergunta, amiga. Sabe por quê? Porque os estudos, a HEFT, VHEFT, eles utilizaram dinitrato de isosorbida. Mas na prática... Na prática, a gente usa mais o mononitrato. Sim. Pela biodisponibilidade da droga. Sim. Ela é uma droga, o mononitrato de isosorbida, ele é mais estável na corrente sanguínea. E como ele é mais estável, ele tem uma posologia até não melhor, porque a gente usa basicamente de 8 em 8, né? 3 vezes ao dia que a gente utiliza. Mas ele fica mais tempo na corrente sanguínea, estável na corrente sanguínea. Diferente do nitrato, que é mais fugaz. Né? Então, pela biodisponibilidade posológica da droga, a gente utiliza mais o mononitrato. Lembrando que quando a gente usa nitrato, o ideal é a gente utilizar 3 vezes ao dia, fugindo dessa de 8 em 8 horas, porque quando a gente coloca um intervalo mais longo entre uma tomada e outra, aumenta o risco de taquifilaxia pelos radicais sulfidrila, que são produzidos pela metabolização dos nitratos. Então, o ideal é a gente colocar, por exemplo, 8, 14, 20 horas para a gente utilizar, porque se a gente deixar esses intervalos muito grandes, tem o risco de taquifilaxia. E o que a gente não quer é aumentar a frequência cardíaca nesse paciente. Né? Então, perfeito, pessoal. O primeiro pilar do Quarteto Fantástico foi IECA ou BRA, sacubitril valsartana, e lembrando do nitrato hidralazina combinação. Então, nitrato hidralazina para aqueles pacientes que têm uma alteração da função renal e ou potássio. Perfeito. Não tem essa alteração, a gente tenta, aí a gente vê essa questão da pressão, tem cabeça de pressão, dá para usar, vai para o sacubitril valsartana, se não, o bom IECA. Só um adendo que a gente sempre fala, é uma contraindicação do IECA, né, e do BRA, é a estenose de artérias renais bilaterais. Bilaterais, isso é importante. Boa né? lembrança. Bilaterais, porque a unilateral, o tratamento é IECA, entendeu? Agora, quando a gente tem estenose de artérias renais bilaterais, o aumento da pressão intraglomerular é tão grande que vai prejudicar esse rim. Perfeito. Então, contraindicado na estenose. Aí, o ideal, fazer a associação hidralazina mais nitrato. Sim. Segundo pilar do Quarteto Fantástico, beta-bloqueador, os nossos queridos. Fale um pouco. Os beta-bloqueadores, eles são importantíssimos na IC. Eles são uma classe de droga que mais reduz o risco relativo de morte. Então, a gente tem que utilizar. Agora, uma filigrana prática, primeiro. Essa a gente tem que entender. Muitas vezes, quando a gente pega pela primeira vez o paciente com insuficiência cardíaca, ele está congesto. Exatamente. Ele já chega congesto, né? Porque ele vai procurar a gente porque está descompensado, ou seja, está Justamente. congesto.
Justamente, ele chega congesto. Então, como ele chega congesto, a gente tem que evitar iniciar o beta-bloqueador nesse momento. Por quê? Porque já que o beta-bloqueador reduz tanto o risco de morte. Porque os beta-bloqueadores, eles são inotrópicos negativos. Então, eles diminuem a contratilidade miocárdica. Então, eu tenho aquele ventrículo que está sobrecarregado de líquido e eu diminuo a contratilidade, vai aumentar ainda mais a sobrecarga de líquido, vai aumentar a congestão desses pacientes. Então, é aquilo que a gente sempre fala: não inicie, nem otimize a dose de beta-bloqueador naquele paciente que está congesto. Não inicie beta-bloqueador nessa situação. Então, a gente não deve utilizar. Assim que ele secar, ficar euvolêmico, aí sim a gente pode iniciar o beta-bloqueador. E não são quaisquer beta-bloqueadores que podem ser utilizados na IC de fração de ejeção reduzida. Só antes de você falar dos quais, o paciente que já chega, por exemplo, utilizando o beta-bloqueador está descompensado. Massa. Você mantém a dose ou reduz? Excelente, que é uma questão prática que muita gente tem dúvida quando chega com IC descompensada. Tira ou não tira o beta-bloqueador? Veja, depende do perfil hemodinâmico que tem aquela IC descompensada. Perfeito. Se eu tenho um IC perfil quente e úmido, que é a IC famosa perfil B, né, de Stevenson, então se a gente tem um IC perfil quente e úmido, a gente, se o paciente já usava, a gente mantém a dose. Não diminui, é para manter a dose. Tá certo? Agora, se ele não usava, não inicia. Agora vamos para outro cenário, que é o cenário mais desafiador. É o paciente que está com IC perfil C, que é o paciente que está com IC perfil frio e úmido, que é aquele paciente que eu vou ligar dobutamina, que é o que muita gente tem medo. Dobutamina, se a gente for observar o mecanismo de ação da droga, ela age no receptor beta-1 adrenérgico, né, para aumentar a contratilidade miocárdica. E aí a gente está usando um agonista, que é a dobuta, com um antagonista, que Como é que fica esse beta-bloqueador. receptor? Como é que vai ficar esse receptor? Então, vamos lá. Os estudos mostraram pra gente que quando a gente retira o beta-bloqueador desses pacientes, mesmo com esse perfil C, isso aumentou a mortalidade. É pior, né? É pior retirar. Então, o que é que a gente faz? Vamos para a prática. Como é que a gente faz na prática, baseado nessa evidência científica? Depende da dose de dobuta que eu estou usando. Se eu estou com uma dose de dobuta até 5 microgramas quilo minuto de dobuta, é uma dose ainda baixa, dá para manter a mesma dose que ele estava usando. A mesma dose. Então, se ele estava usando 12,5 de Carvedilol, de 12 em 12, eu mantenho. 12,5, 12 em 12. Agora, se ele está numa dose de dobuta entre 5 a 10 microgramas quilo minuto de dobuta, já é uma dose intermediária de dobuta. Então, aqui 5 a 10, aí a gente coloca metade da dose de beta-bloqueador que ele usava. Então, ele está usando 12,5 de 12 em 12, a gente bota 6,25 de 12 em 12, mantém esse 6,25. Agora, se eu estiver com a dose acima de 10 microgramas quilo minuto, é muita dobuta. Então, aqui a gente está naquela corda, naquele desafio da corda. Quem é que vai vencer? Cabo de guerra, o cabo né? de guerra. Quem é que vai vencer? Aqui eu estou precisando mais de dobuta do que do beta-bloqueador neste momento de descompensação. Acima de 10 microgramas quilo minuto de dobuta, é melhor tirar o beta-bloqueador. Perfeito. Aí a gente tira o beta-bloqueador. Assim que esse paciente melhorar, aí é quando voltar o beta-bloqueador, que a gente tem que voltar. Tirou, eu tenho que botar de volta. Então, quando esse paciente melhorar, eu conseguir desmamar a dobuta de forma adequada, deixando o euvolêmico e bem vasodilatado. Desmamei a dobuta por completo, eu espero 48 horas depois de tirada da dobuta. Depois de 48 horas já retirada da dobuta, a gente retorna o beta-bloqueador. E o ideal não é voltar para aquela dose alta que estava. É voltar numa dose baixinha e vai observando a cada Vai 48 progredindo. horas. Tá progredindo. Vai lentamente, perfeito. A gente abriu aqui um parênteses, né? A gente está falando de medicações normalmente num contexto crônico. Abrimos esse parêntese para vocês, pessoal, porque é uma dúvida extremamente frequente, né? Do que fazer com o beta-bloqueador no paciente que chega descompensado. Vocês têm que entender, e eu estou também fazendo esse parênteses aqui, para os nossos ouvintes entenderem que aqui a gente estava falando de um contexto agudo. O paciente
já tem um EICEFER, já está com as suas medicações e chega em uma descompensação. O que é que nós vamos fazer com esse paciente, né? Mas agora, voltando para o perfil da IC crônica. A gente está lá no Quarteto Fantástico, falamos da primeira classe, segunda classe beta-bloqueadores, e agora vamos falar de quais beta-bloqueadores, né? Porque não é qualquer beta-bloqueador. Não é qualquer beta-bloqueador. Então, assim, não existe um estudo cabeça a cabeça mostrando qual dos 4 é o melhor. Sim. Não existe isso. A gente tem que botar um dos 4, que são o carvedilol, né, ou bisoprolol, ou succinato de metoprolol, lembrando que tem 2 tipos de metoprolol, né, o succinato e o tartarato. O tartarato não mostrou benefício, foi o succinato de metoprolol. E a gente tem também o nebivolol, que foi testado numa população de idosos com mais de 70 anos de idade, que foi estudo seniors. Então, dessas 4, a gente pode utilizar quaisquer um dos 4. Agora, qual é o que a gente vai utilizar primeiro? Depende também do perfil do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que é muito arritmogênico, por exemplo, é um paciente pipoca de extrasístole ventricular. A gente sabe que desses 4 beta-bloqueadores, o que tem um perfil mais anti-arritmogênico é o succinato de metoprolol, né? Se a gente for escolher uma medicação das 4, quero reduzir mais a frequência. Aqui até é controverso. Qual dessas 4 é que reduz mais frequência? É meio controverso. O que a gente sabe é que o succinato de metoprolol, ele tem um perfil mais anti-arritmogênico. Então, aquele paciente pipoca de extrasístole, que o paciente com IC tem substrato para arritmia por causa da fibrose que existe no ventrículo. Então, é uma boa medicação, o succinato de metoprolol. Na prática, tá certo? Não sei, que eu tô lá na dúvida, quero escolher qual deles. Carvedilol. Carvedilol, bom e velho Carvedilol. Carvedilol tá disponível, o succinato de metoprolol também tá disponível no SUS, né? Mas o carvedilol tá disponível em qualquer lugar, né? Você tem algum de preferência? No seu consultório, tem algum? Eu olho muito esse perfil arritmogênico. Se eu tenho um perfil mais arritmogênico, eu uso muito o succinato de metoprolol. Mas como a gente, na residência mesmo, quando a gente tava na residência, a gente usava mais carvedilol porque era o que era mais disponível, né? Mas assim, quando eu vejo esse perfil mais arritmogênico, agora tem outro perfil importante, que é o perfil dos efeitos colaterais do beta-bloqueador. Exato, Esse eu olho muito. E existem vários efeitos colaterais que a gente sabe dos beta-bloqueadores, tipo broncoespasmo, né? Porque ele aumenta a broncorreatividade, né? Os beta-bloqueadores, né? Principalmente os não seletivos, né? Os que não agem só no coração, agem em outros sítios também, né? Então, o broncoespasmo. E outra que é muito comum na nossa prática clínica, disfunção erétil. Exato. Impotência é uma queixa frequente. Frequente no nosso ambulatório, né? Nos nossos consultórios. Por quê? Porque a própria IC pode prejudicar, encher os corpos cavernosos do pênis, de melhorar, encher e fazer ereção, né? Sim. Ele já dificulta a própria insuficiência cardíaca. Sim. Né? A própria disfunção endotelial da insuficiência cardíaca pode levar a isso. Mas a gente pode potencializar com o uso dos beta-bloqueadores. E aí, a gente escolhe o beta-bloqueador mais cardio-seletivo. E o beta-bloqueador desses 4, mais cardio-seletivo de todos, é o bisoprolol. Então, nesse paciente que tem muita broncorreatividade, um paciente que tem muita doença arterial oclusiva periférica, queixa muito de claudicação intermitente, é aquele paciente que tem queixa importante de disfunção erétil, vale a pena a gente botar o bisoprolol, tá certo? A gente coloca o bisoprolol, certo? Tentando sempre atingir a dose máxima de 10 miligramas dia, né? Que é a dose do bisoprolol. Tem algum perfil em específico para você usar o nebivolol? Nebivolol é mais a população idosa. Ele foi um excelente, né? Até tem estudos assim, não tão robustos, né? Estudos que mostram pra gente até prevenção de progressão de Alzheimer, nessa população. Ter uma melhor tolerabilidade hemodinâmica. Então, tem estudos com nebivolol, não são estudos tão robustos. O estudo mais robusto que nós temos é o estudo Seniors. Foi um excelente estudo, um estudo grande na população idosa. A gente sabe que a população idosa é muito negligenciada nos estudos, né? E na IC não é diferente, ela é uma população muito negligenciada e teve esse benefício, né, do uso do nebivolol nos idosos, inclusive idosos
frágeis, com mais de 70 anos de idade, tendo benefício em termos de redução de mortalidade. Mas a escolha do beta-bloqueador leva basicamente 2 parâmetros: a questão dos efeitos adversos, né, que os principais são esses de broncorreatividade, disfunção erétil, hipoglicemia, é uma questão que aparece de vez em quando, né, nesses pacientes, e a questão, tá certo, e a questão do potencial antiarritmogênico. Acho que são as nuances para a gente escolher. E lembrando que esse é o momento crucial quando iniciar. Se iniciar só quando o paciente está compensado, tá certo? Seco e bem vasodilatado. Bem vasodilatado. Perfeito. O terceiro, então, do quarteto fantástico seriam os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. E aí nós temos a espironolactona e a eplerenona. Perfeito. Para ICFER. Para ICFER. Já a gente fala do terceiro, que temos novo, mas ainda não temos evidência científica para ICFER. Mas bora lá. Espironolactona. Perfeito. A questão dos antagonistas mineralocorticoides, os que são validados em grandes estudos randomizados, né? Foi a espironolactona com o estudo Hales, né? E o eplerenone com o estudo Ephesus e o estudo Emphasis, né? Que eles mostraram principalmente benefício na população isquêmica. Exato. Né? Mais na população isquêmica. Qual a diferença desses dois? Basicamente, é o efeito antiandrogênico que o eplerenone tem menos do que a espironolactona, né? Sim. Então, são todos dois antagonistas mineralocorticoides. A eplerenone, ela é mais seletiva mesmo para o receptor mineralocorticoide lá no túbulo coletor, né, do néfron, e ela tem menos efeitos antiandrogênicos. Então, aqueles efeitos, por exemplo, nas mulheres, irregularidade menstrual, no homem, disfunção erétil. Ginecomastia. A ginecomastia, que é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Aquele paciente, doutor, começou a aumentar meus peitos, começou a doer meu peito. E acontece mesmo. Muito comum. Quando a gente está usando espironolactona, a gente tem uma tendência a trocar pelo eplerenone, né? E quando a gente avalia os estudos, realmente a população isquêmica, né, que foi a população do estudo Ephesus e Emphasis, teve o maior benefício para o eplerenone. Se a gente for utilizar, como a gente sempre utiliza, a cardiologia baseada em evidências, a população isquêmica teve maior benefício com o eplerenone. Mas, assim, estou naquele nicho de paciente que o eplerenone tem ainda uma dificuldade de acesso. Né, não é entregue pelo SUS, como a entregue. espironolactona é, né? Mas tem essa questão de menos efeitos colaterais. Perfeito. Além dos efeitos colaterais serem menores, serem menos comuns, podem existir, mas são menos comuns, tem a questão da população isquêmica ter uma leve superioridade, né, com o eplerenone. Mas o grande limitador do uso desses antagonistas mineralocorticoides se chama potássio. Né? Ou dificuldade que é o potássio com essas medicações. E aí a gente vai puxar um gatilho para manejo de potássio na insuficiência cardíaca, que eu acho que é muito importante. Perfeito, bora lá. Vamos fazer esse parênteses aqui. Esse parênteses aqui. Então, manejo do potássio é importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente tem hipercalemia, a gente acaba tirando drogas. E quando a gente tem evidência científica que quando a gente tira a droga, aumenta a mortalidade. Então, tiveram diversos estudos que de uns 4 anos para cá, tem um boom de estudos que vem crescendo para a gente quelar esse potássio ou trocar esse potássio por outro íon. Ou seja, em outras palavras, a gente tem evidência científica para a gente reduzir o potássio e manter as medicações de insuficiência cardíaca. Em outras palavras, é isso. Nós temos, né, desde o estudo Diamond com a medicação chamada Patiromer, né, que foi publicado no Congresso American College, acho que, se eu não me engano, há 4 anos atrás. Que 4 anos, há 4 anos é um quelante de potássio, É um quelante de potássio, que mostrou que a gente quelando o potássio, a gente conseguia deixar as medicações de IC, como o IECA,
como o BRA, como o sacubitril com valsartana e o antagonista mineralocorticoide. Mas não foi uma medicação fácil de utilizar na prática. Não foi utilizar. Não foi fácil de utilizar. Aí veio outra, que foi o ciclosilicato de zircônio, né? Tem no mercado, né, esse zircônio, que zircônio que a gente utilizava muito só via muito na tabela periódica, ou via em produtos de energia nuclear. Não, a gente consegue utilizar o ciclosilicato zircônio. Ele não é um quelante de potássio, ele é um trocador. Mas é caro, né? Ainda tem essa limitação, realmente. Ainda tem Mas essa é uma boa limitação, medicação. Mas é uma boa medicação para a gente pegar. É um pozinho que dilui o pó, e aí o paciente toma esse pó e ele diminui bastante o potássio. Ele lembra um pouquinho o Sorcal, né? A diferença para o Sorcal é que o Sorcal ele tem a interferência do ritmo intestinal, que o ciclosilicato de zircônio não tem. Ótimo. Né? O ciclosilicato de zircônio não tem. É uma medicação muito boa para deixar as medicações que reduzem mortalidade na IC, que são importantíssimas. Sim. Né? Então, assim, são medicações que a gente poderia utilizar, né? Ainda o grande limitante é o acesso. Mas se tiver a possibilidade, vale muito a pena. Vale muito a pena usar o ciclosilicato de zircônio para que a gente utilize a medicação para conseguir reduzir esse potássio e tolerar os antagonistas mineralocorticoides e o Iecobral e o sacubitril com valsartana, né? Então, o grande limitador é potássio. E aí, se a gente não tem ciclosilicato de zircônio, e aí o que é que a gente vai fazer? Infelizmente, a gente vai ter que retirar, né? Infelizmente, né? Só que toda a medicação da IC, quando a gente tira, a gente já tem que pensar quando vai voltar. Sim. Agora, na prática, Aurélio, até quanto de potássio você aceita? Perfeito. Depende do início. Se eu for iniciar o antagonista mineralocorticoide, ou seja, ele não estava usando e eu vou iniciar, tem que ter um potássio menor do que 5. 5, perfeito. Né? Menor do que 5. Iniciar é potássio abaixo de 5. Mas o paciente já está utilizando a espironolactona e vem com um exame de rotina para você. Perfeito. Aí a gente tolera até 5,5. 5,5. E sabe uma dúvida que muita gente tem? Mas se vier um 5,7. 5,7. Vou ser sincero. Vou botar baseada a nossa prática baseada em evidência. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. É nossa prática baseada em evidência. Os estudos mostram que existe uma curva em U do potássio na insuficiência cardíaca. Existe estudo mostrando isso. A curva em U, tanto a hipocalemia aumenta a mortalidade na IC, que a gente vai falar já disso. Tanto a hipercalemia aumenta a mortalidade, não só na IC, né? Em todos os malefícios que a hipercalemia tem. Então, existe uma curva em U. Então, o correto é a gente manter euvolêmia, ou manter normocalemia, manter níveis de potássio normais. E esse estudo mostrou que acima de 5,5 aumenta mortalidade. Aumenta a mortalidade. Então, Infelizmente. É ser restrito. E sabe uma dúvida que muita gente tem? Doente renal crônico. Sim. Aí diz, aquele renal crônico já tá pré-diálise. Ele tolera mais um pouquinho potássio. Ele já está acostumado. Para quem não está nos vendo, eu tô fazendo aspas aqui, né? Ele tá acostumado com esse potássio. Aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade, Tem pessoal. que deixar o potássio no nível normal. E aí, esse parênteses aqui na questão da doença renal crônica, né? Sim. Porque o que é que acontece? A doença renal e a própria taxa de filtração glomerular não é um limitante para o uso dos antagonistas mineralocorticoides. O problema é o potássio. O problema é que esses pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor, eles retêm mais potássio. Então, aí, esse é o grande problema. Então, esse é o paciente que a gente tem que ficar de perto. Mantenha, porque retirar aumenta a mortalidade. Mas é um paciente que você tem que ver de perto. Sim. É um paciente que esse paciente tem que ser visto o potássio de preferência
uma vez no mês. Tá. É um paciente, se não tiver disponibilidade, tipo, ir até o cardiologista na unidade básica de saúde, ver realmente se o paciente não tem acesso a um cardiologista assim de forma precoce, né? Rápida, que a gente sabe que é uma realidade do nosso SUS, não tem um retorno tão precoce, né, para os pacientes. Então, vai na unidade básica de saúde e vê o potássio. Tá. Esse paciente tem que ter um potássio mais de perto. E então, tá com potássio ali acima de 5,5. Você reduz a dose da espironolactona ou você tira? É melhor tirar. Tira tudo. É melhor tirar. Se tiver com 50, Vou não dizer- vai pra. vou dizer Se tiver com 25, não vai pra 12,5. Vou dizer por quê. Ah. Porque tem alguns estudos, são controversos os estudos, mas tem estudos mostrando que isso é idiosincrático, é independente da dose. É idiosincrático. Perfeito. Então, tem estudos mostrando que 25 aumenta o potássio do mesmo jeito, que 50. Então, tira. Né? Apesar de que também tem estudos, né? Então, tem essa controvérsia na literatura, que mostra que 50 aumenta mais potássio que 25. Então, assim, o que a gente tem de evidência hoje é que é mais seguro retirar. Perfeito. É mais entendi. seguro retirar. Justamente por essa curva em U que eu falei. Tanto a hipo como a hiper aumenta a mortalidade da IC. Mas você vai tentar reintroduzir em algum momento. O mais rápido rápido possível. possível. Então, eu tento fazer medidas para baixar esse potássio, alguma medida clínica. Por exemplo, paciente doente renal crônico, eu faço uma gasometria venosa e vejo o bicarbonato desse paciente. Se o bicarbonato desse paciente é mais baixo, já é abaixo de 20, né? Assim, isso na IC crônica, não estou falando naquele paciente da UTI, da urgência, não. Aquele Ambulatório mesmo. Ambulatório, o paciente tem doença renal crônica e o bicarbonato está abaixo de 20, vale a pena botar bicarbonato para esse paciente. Bicarbonato via oral mesmo. Tá. E o bicarbonato reduz potássio. Sim. Bicarbonato reduz potássio. Outra maneira, tá muito alto, vai para urgência. Eu já tirei o antagonista mineralocorticoide, então vai na urgência. Vai na urgência para fazer medidas para reduzir esse potássio, como glicoinsulinoterapia, uso de beta-2 adrenérgico e todas as medidas que a gente conhece para reduzir os níveis de potássio. Mas uma questão muito prática na doença renal crônica é esse do bicarbonato. Adorei. Né? Dosar e gasometria venosa é fácil, né? No exame de sangue normal, faz a gasometria venosa, dosa o bicarbonato. Se o bicarbonato já está abaixo de 20 nesse paciente, que normalmente ele fica abaixo de 20 numa taxa de filtração glomerular abaixo de 30, 35, né? Já começa a cair, vale a pena. Se tiver abaixo de 20, dá bicarbonato. Isso protege também do aumento do potássio. Perfeito. Então, falamos da espironolactona, da eplerenona e a finerinona, né? Perfeito. A finerinona, nós sabemos que já tem comprovação de ser uma boa medicação para ICFEP. A IC com fração de ejeção preservada. Na ICFER, nós não temos ainda evidência científica robusta. Mas o que é que vem aí de novidade? Perfeito. A finerinona, se a gente for entrar em paralelo com os outros antagonistas mineralocorticoides, ele é uma medicação não esteroidal, diferente dos outros, espironolactona e eplerenone. E a finerinona, ela é a mais seletiva de todas. Ou seja, não vai dar aqueles efeitos colaterais. Não vou dizer totalmente seletiva, porque não existe nenhuma droga totalmente seletiva. Mas assim, ela é um antagonista mineralocorticoide não esteroidal e altamente seletivo. E sabe uma coisa também muito massa? É que a finerinona, ela tem uma distribuição renal, cardíaca, similar, diferente das outras drogas que tem uma distribuição bem errática no nosso organismo. E por que eu tô falando isso? A mais espironolactona no coração, ora, ele no coração. Vou dizer por quê. Porque o antagonista mineralocorticoide, ele também tem benefício em reduzir colágeno tipo 3. E colágeno tipo 3 é o colágeno para formar fibrose no coração. Então, minha gente, ele reduz fibrose no coração também. Então, tem esse benefício. Mas vamos para a prática clínica, vamos para a medicina baseada em evidência com o uso da finerinona, né? A finerinona, ainda, o grande estudo que validou a finerinona, os primeiros foi o Fidelio e o Fígaro, né? Os grandes estudos que mostraram benefício no paciente diabético com doença renal crônica. E a finerinona, ela mostrou um benefício para evitar a progressão da doença renal crônica. Mas aí a gente já usa na IC, vamos testar na IC para ver se também tem benefício na IC. O grande
grande estudo que testou foi o Fine Arts, né? Tem o Fígaro, né? Teve Fidélio, que foi o foco no rim, o Fígaro, que foi o foco no coração. Mas o grande estudo que focou realmente o paciente com IC foi o Fine Arts. E o Fine Arts, ele avaliou a eficácia e segurança da finerenona nos pacientes com IC de fração de ejeção preservada e levemente reduzida, acima de 40%, né? E aí ele mostrou benefício, né, minha gente? Quando a gente avalia o desfecho composto de morte e hospitalização por IC, ele mostrou realmente redução do desfecho composto, porém, às custas de hospitalização por insuficiência cardíaca. Ele não mostrou redução de mortalidade nessa população, né? Então, assim, se a gente tem um paciente com IC-FEP, IC de fração de ejeção preservada, a bula da medicação ainda não mostrou pra gente usar na IC. Ainda nosso grande uso baseado em bula da medicação é no paciente diabético com doença renal crônica. Mas a gente pode utilizar sim, até porque um dos processos fisiopatológicos da IC de fração de ejeção preservada é a doença renal crônica, porque a doença renal crônica leva o paciente a mais fibrose renal e mais fibrose no miocárdio. Deposição miocárdica, e aí leva a restrição do enchimento, que é a característica da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, a finerenona ainda não está validada na IC de fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%. Nós não temos essa evidência ainda. Ainda nós não temos. Temos estudo em andamentos, né? Tem um protocolo chamado MONRACER. MONRACER é um grupo de estudos, né? E aí temos vários estudos como Finality, Definition, que esses estudos eles estão testando a finerenona no paciente com IC de fração de ejeção reduzida. Perfeito. Ele vem testando. E tem outro grupo de estudos ainda com a finerenona, que são o dos protocolos Thunderbolt. Thunderbolt foca mais o rim, que foi o do Fidélio, do Fígaro. Então, foca mais o rim nesse contexto, né? Nesse contexto. Então, nós ainda não temos a evidência do uso da finerenona na IC de fração de ejeção reduzida, mas temos evidências robustas para reduzir hospitalização por IC, melhora de qualidade de vida na IC de fração de ejeção preservada e levemente reduzida. Perfeito. Torcemos para que também aconteça com a IC-FER, já que a finerenona não causa esse efeito adverso da hipercalemia. Isso. Assim, é bem menor, né? Ela é bem menor esse problema da hipercalemia que a gente tem com a espironolactona e com a eplerenona. É tanto que quando a gente vai utilizar a medicação, a finerenona, né? A gente olha o potássio. A gente começa de acordo com o nível de potássio, mas realmente a segurança de utilizar é bem maior, porque ela aumenta menos o potássio do que as outras medicações, a espironolactona e a eplerenona. E além de ter uma disponibilidade mais homogênea no rim, no coração. Então, em termos de farmacocinética e farmacodinâmica, é uma droga promissora no contexto da insuficiência cardíaca. Vamos torcer, então. E para finalizar o Quarteto Fantástico, a quarta, última, mas assim, né? Nossa queridinha. Nossa querida, com certeza. E ela junto páreo com beta-bloqueador, né? Páreo. Que são os inibidores da SLGT2. Isso mesmo. Você tem algum preferente? A dapagliflozina e a empagliflozina nos estudos foram iguais, Sim, né? Mas na sua prática, acho que essa é a sua prática. Eu uso muito dapagliflozina, sem conflito de interesses. Sim. Eu gosto muito da dapagliflozina, né? A dapagliflozina é dose única, que assim, uma coisa boa de usar inibidor de SGLT2. Porque só tem uma dose. Só tem uma dose. E é dose única. É dose única. Use 10. Grave o 10 e pronto. Não errou. É prática clínica, eu uso sem conflito de interesses. Sim. Né? Em termos de estudos, né? Não teve grandes diferenças. Uma questão que é importante a gente avaliar do inibidor de SGLT2 é a questão de que inibidor de SGLT2 é excelente. Eu acho que tem que
todo paciente com IC tem que usar inibidor de SGLT2. Ainda bem que agora teve a facilidade do acesso no SUS para os pacientes com mais de 65 anos. A farmácia popular hoje cede, né, o inibidor de SGLT2. Mas a gente tem que ter um cuidado especial, principalmente na população idosa. Tá. Né? E a questão de infecção urinária de repetição e candidíase de repetição. Sim. Né? Então tem que ter esse cuidado na população idosa. Tá certo? Não só na população idosa, mas a gente visualiza mais esses quadros de infecção urinária nesses idosos mais frágeis, né? Que tem uma limitação, né, de deambulação. E esses pacientes, eles têm uma facilidade maior para infecção urinária. E a gente sabe que infecção no idoso é catastrófico, né? É catastrófico, né? Então, assim, infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, infelizmente, tem que tirar a medicação. Tá. Infelizmente, a gente até tenta mudar hábitos para tentar voltar ao uso do inibidor de SGLT2. Outra questão importante que é dúvida prática. Função renal e inibidor de SGLT2. Boa, bem né? lembrado. Porque o que é que acontece? A gente já sabe o benefício do inibidor de SGLT2 na IC de fração de ejeção reduzida, inclusive de redução de mortalidade. A gente já sabe, né? Que reduz mortalidade da dapagliflozina e empagliflozina, os inibidores de SGLT2. Porém, a gente tem baseado no empaquidney com empagliflozina e o DAPA-CKD, né, com dapagliflozina, que a gente tem que só pode iniciar o inibidor de SGLT2, a DAPA com a taxa de filtração glomerular maior que 25 e a empagliflozina com a taxa de filtração glomerular acima de 20. Então, e aí, se eu tô com essa taxa de filtração glomerular abaixo disso, não devo utilizar nem DAPA, nem EMPA. Agora, se tá acima disso, eu posso iniciar. Qual é a dúvida de muita gente? E se piorar a função renal no meio do caminho? Né? Eu iniciei com a taxa de filtração glomerular acima de 25 ou de 20, a depender da droga, e ele piorou a função renal. E aí, tira ou não tiro? Não tira. Não tira, mesmo que a função renal caia para abaixo de 25, 20. Tá certo? Tem benefício em manter e sem malefícios. Agora, a gente não tem estudo com pacientes dialíticos. Tem estudos em andamento, mas nós não temos essa resposta ainda de utilizar o inibidor de SGLT2 nos pacientes dialíticos. Então, qual é a dica prática? Eu começo o inibidor de SGLT2, a DAPA, com a taxa de filtração glomerular acima de 25, a EMPA com a taxa de filtração glomerular acima de 20, e aí comecei. Se piorar a função renal, mantém. Só tira se esse paciente virar dialítico. Certo, perfeito, entendido. Eu lembrei agora de uma dúvida que é muito frequente também do pessoal, que é quando a gente inicia ou troca a questão do IECA e do sacubitril valsartana, que pode ter aquela elevação transitória da creatinina, além do potássio, né? Mas você aceita essa elevação, essa piora da função renal ali, até em torno de 30%. Perfeito. Segure, não tire, porque vai voltar a cair. Isso é normal, isso é tranquilo. Agora, qual é o paciente que a gente tem que ficar de olho? É aquele paciente que piora acima de 30% e essa função renal fica persistentemente ruim. Sim. Porque aí esse paciente tem que ter cuidado. Ter essa piora da função renal, uma queda de taxa de filtração glomerular em torno de 30% é totalmente esperado. E a gente observa, olha esse paciente de perto, mas não vou tirar. Entendeu? Não vou tirar remédio desses pacientes. Sim. Tá certo? Não vou tirar. Esse é o cuidado. Tá certo? Agora, se ele persiste a piora, tá certo? Persiste. E piorou mais que 30%, cuidado. Principalmente porque eu posso estar diante de outra doença. Estenose das artérias renais. Tem que lembrar, tem que ficar de olho. Perfeito. Então, finalizamos aqui o quarteto fantástico. Acho que a gente conseguiu abordar bem cada uma das medicações, o perfil do paciente, qual se adapta melhor a qual medicação. Acho que agora a gente pode pincelar um pouco sobre como tratar o paciente congesto, mas aquele paciente
crônico, é tratar a congestão, né? Como descongestionar esse paciente. A gente sabe que furosemida não muda a mortalidade, mas furosemida é a grande medicação da IC, né? Principalmente da Pra IC-FE, descongestionar. para descongestionar, porque esse paciente ele precisa estar seco, né? Ele precisa Perfeito. estar euvolêmico. E a gente tem uma grande dificuldade, porque normalmente esses pacientes crônicos, eles já têm uma resistência, às vezes até ao diurético de alça, a furosemida, e a gente precisa associar medicações. E temos aí uma medicação que está ficando cada vez mais famosa, e que bom, que é a Que bom. cetazolamida, Perfeito. né? Para nos ajudar aí nesses pacientes que são mais congestos de forma refratária. Perfeito. Então, em relação à furosemida, quem acompanha o clube sabe como tratar o paciente, sabe que o paciente que não fazia uso de furosemida previamente, né, aquela descompensação, a gente vai começar com uma dose aí em torno de 1 miligrama quilo, 1,5 miligrama quilo de furosemida endovenosa, mas naquele paciente que já fazia uso de furosemida via oral em casa, a gente faz o dobro da dose, só que endovenoso, né, na admissão desse paciente. E a gente não pode ter medo de usar furosemida, a gente tem que descongestionar esse paciente de forma rápida. Mas o que eu quero saber, Aurélio, assim, da prática mesmo, você já começa com outras medicações associadas à furosemida endovenosa no paciente que está descompensado para descongestionar ele? Perfeito. Excelente pergunta. É uma questão muito comum na nossa prática diária, né? Que está trabalhando com esses pacientes cardiopatas graves, né? Graves. O que é que acontece? Tudo a gente lembra do mecanismo de ação da furosemida. A furosemida, ela age lá na alça de Henle e ela tem um mecanismo de ação famoso chamado de tudo ou nada. Como assim, o mecanismo do tudo ou nada? É assim, para que a furosemida ela haja, ela tem que atingir uma concentração diurética mínima. Ela tem que, para ter um poder diurético, ela tem que atingir uma concentração diurética mínima. Exemplo, se a concentração diurética mínima do paciente é 20 miligramas, se eu der 19,9 miligramas de furosemida, ele não vai urinar. Mas se eu der 60 miligramas de furosemida, ele vai urinar a mesma coisa que os 20 miligramas. O problema é que a gente não sabe qual é essa concentração diurética mínima. Cada paciente tem sua concentração diurética mínima. Aqueles pacientes que são virgens de furosemida, quando eu falo virgens de furosemida, é aquele paciente que nunca usou furosemida. Então, esse paciente, a concentração diurética mínima deve ser bem baixinha. Então, se, por exemplo, a gente tomar furosemida agora e tomar meio comprimido de furosemida, 20 miligramas, provavelmente a gente vai se esvair de Vai ter diurese. efeito. Vai ter um grande efeito. A gente vai ter com meio comprimido de furosemida. O problema é que com o avançar da insuficiência cardíaca, a gente vai usando cada vez mais furosemida. Por isso, a gente chama de resistência ao diurético de alça. O principal mecanismo de resistência ao diurético de alça, existem vários mecanismos, mas um dos principais é a hipertrofia dos túbulos, né, do néfron. É a hipertrofia tubular do néfron. E aí, quando a gente tem um paciente que está com altas doses de furosemida, ou que a gente está percebendo que está aumentando a dose de furosemida, vale a pena a gente associar um diurético a mais. E quais os diuréticos? Os diuréticos que bloqueiam o túbulo. A gente tem os diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona, que ela bloqueia o túbulo contorcido distal, né, minha gente? Bloqueia o túbulo contorcido distal. E nós temos também evidência científica para uso dos bloqueadores no túbulo contorcido proximal, que é a cetazolamida, né? O que é que a gente tem que ter cuidado? Quando a gente vai colocar essa outra droga? Quando é que a gente coloca hidrocloro? Quando é que a gente coloca a cetazolamida? Veja, se a gente for utilizar estudos até, por exemplo, estudos até ano passado, vamos dizer assim, que os grandes estudos que avaliaram esse bloqueio sequencial do néfron, em termos de estudo randomizado, controlado, foi o Advor com a cetazolamida e o Clorotic com a hidroclorotiazida, com o diurético tiazídico, na verdade, né? E quando a gente avaliou, esses estudos, eles não avaliaram congestão refratária, eles avaliaram o poder diurético dessas medicações. Eles não avaliaram, eles avaliaram o quê?
a acetazolamida versus placebo, diurético tiazídico versus placebo, e avaliaram o poder diurético das medicações. E eles mostraram pra gente um grande efeito de descongestão para esses pacientes. Quando a gente avalia descongestão, a melhor maneira de avaliar descongestão não é quantidade de diurese. Na verdade, é o sódio urinário. Essa é a melhor maneira de avaliar se esse paciente realmente está tendo uma boa diurese, um bom poder diurético, o termo correto, né? É Perfeito. o grande poder, se ele está tendo um bom poder diurético, ele tem um sódio urinário bom, mais alto. Tá certo? Ele está eliminando mais sódio, isso é bom. Tá certo? Então, na prática, até a publicação dos estudos Advor, Clorotic, a gente fazia assim, na prática. Se eu estou no consultório, no ambulatório, e estou usando mais de 160 miligramas de furosemida no dia, isso dá mais de 4 comprimidos de furosemida no dia, tá na hora de eu introduzir. Perfeito. Tá na hora de eu introduzir. Agora, as evidências que estão mais atuais querem mostrar pra gente se a gente colocar mais precocemente, não com 160, com 80 miligramas de furosemida, será que vale a pena? São estudos que estão começando, estudos pequenos, mas estudos que já vêm mostrando que o bloqueio sequencial do néfron, associar a furosemida com outro diurético de forma mais precoce, já vem mostrando benefício em termos de descongestão. Sim. Já vem mostrando benefício em termos de descongestão. Então, o futuro que vem à frente para a gente, e um grande estudo foi o COAF, né, que mostrou isso para a gente, publicado agora no Ask Heart Failure, foi na semana passada, né? Sim. Foi apresentado na semana passada, e ele mostrou o benefício da gente utilizar de forma mais precoce. Né? Mostrando que lembrando que esses estudos, eles não foram direcionados para congestão refratária. Sim. Eles foram para avaliar o poder diurético da medicação. E esse COAF foi muito bom, porque o que acontece? O Advor com acetazolamida bloqueia o túbulo contorcido proximal. O Advor utilizou acetazolamida endovenosa. Sim. E nós não temos aqui no Brasil. Só temos via oral. Só temos via oral. E aí, esse COAF foi publicado semana passada, lá no Ask Heart Failure, mostrou pra gente que a gente pode utilizar, sim, a acetazolamida por via oral, que mostrou que depois de 3 dias do seu uso, ele mostrou benefício em termos de descongestão. O poder diurético, né? Poder diurético. Ele Perfeito. mostrou o poder diurético. Então, a gente pode e deve utilizar. Então, se a gente for utilizar a prática baseada nas evidências mais robustas que nós temos hoje, paciente que está usando mais de 160 miligramas de furosemida no dia, tá na hora de a gente já associar outro diurético. E aí, qual que a gente utiliza? Antigamente, a gente tinha a preferência, antes da publicação do Advil, de botar hidrocloro, de a gente já botar hidrocloro. Por quê? Antigamente, a gente tinha a ideia de que a parte do túbulo que mais se hipertrofiava, levando a resistência ao diurético de alça, era o túbulo contorcido distal. Hoje a gente vê que essa hipertrofia, ela é homogênea. Ela bloqueia como um todo. Ela tem uma hipertrofia tubular no néfron homogênea, como um todo. Então, hoje, até tem uma preferência maior à acetazolamida, de colocar a acetazolamida. Na prática, a gente bota os dois. Tá. A gente bota furo, hidrocloro, acetazolamida, e lembra que ele já tá com espironolactona. Sim, do Quarteto Fantástico. E ele tá também com inibidor de SGLT2. Porque ele tá todo bloqueado. Ele tá todo bloqueado para aumentar o poder diurético desse paciente. Né? E o grande trunfo que a gente tem que ter, o grande peça daqui é o potássio. É o potássio, de exatamente. novo, o potássio aqui. E aqui eu não vou falar de hiper, eu vou falar de hipocalemia. Que também aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade. Como eu disse, é uma curva em U de mortalidade com potássio. Tanto a hipo quanto a hiper. E aqui a gente tem que ter um cuidado importante, porque hipocalemia, minha gente, aumenta a retenção de sódio. E se aumenta a retenção de sódio, aumenta a volemia e diminui o sódio urinário, que é o grande marcador de melhora da diurese. É uma corda bamba, né? Você melhora uma coisa, piora outra, é um manejo. Mas talvez seja justamente esse o grande benefício de estarmos testando essas drogas de uma forma mais precoce, não esperar o paciente se tornar refratário, então tentar
antecipar o uso dessa medicação, justamente para a gente não ter toda essa descompensação de eletrólitos para Perfeito. conseguir manejar de uma forma mais tranquila esse Perfeito. paciente que é extremamente grave. É perfeito. E outra questão também importante é se ele continuar congesto a despeito disso tudo. Aí O que a nós gente tem temos que fazer? diálise. A gente tem que pegar, antes da diálise, a gente tem algumas coisas para a gente pensar, para a gente fazer. A gente tem a questão, tem a solução salina hipertônica, que é uma Sim. alternativa O nosso também. salgadão. O nosso salgadão. Lembrando que o salgadão, ele aumenta a sensibilidade da furo-alça de Henle, então ele melhora a ação. Então a gente faz o salgadão e imediatamente após dar uma dose alta de furosemida e tem um bom efeito diurético. E sabe outra também? Inotrópico. Porque, às vezes, aquele paciente está em baixo débito subclínico. Ele não está com aquele baixo débito franco. Sim. Ele não está com aquele pele fria, pegajosa, confuso, desorientado. Mas a gente está usando tanto diurético, que provavelmente esse paciente ele não tem a perfusão renal. Perfeito. E é um momento que realmente é um time que às vezes é tão limítrofe que a gente não consegue perceber. A queda do débito urinário é por uma refratariedade às medicações ou porque ele está mal perfundido, né? Perfeito. E aí, excelente o uso do Do inotrópico. inotrópico. E aí, falhando tudo isso, aí a gente tem a diálise, né? Sim. Aí a gente tem a diálise. Só um detalhe da prática. Essa dose de furosemida pós-salgadão, quanto que você faz? Perfeito. A gente faz assim, a gente pega a dose total que o paciente está usando no dia. Então, por exemplo, esse paciente está mais grave, ele já está usando, por exemplo, 6 ampolas de furosemida no dia. 6 ampolas, ou às vezes mais. Né? 6 ampolas de furosemida no dia, aí a gente pega, faz o salgadão e a gente aumenta para 10 ampolas em bolas. Tá. A gente dá uma margem de segurança maior. Então, Faz um pouco a mais, faz um né? pouco a mais, então a gente faz o salgadão e tem que ser imediatamente após. Tá, perfeito. Né? Aí a gente faz umas 10 ampolas de furosemida e a gente vê ele descongestionar. Tá. Já adiantando a pergunta do pessoal, que eu sei que vai ter, e a bomba de furosemida? Perfeito. Bomba de furosemida não muda, não tem diferença, na verdade, da gente fazer em bolos. O que é que ajuda a bomba de furosemida? As doses são tão altas que a posologia fica mais fácil de infundir a medicação em uma bomba de infusão contínua. Opa, até me empolguei e bati aqui no microfone. Mas é por ser mais fácil. Então, tá ali infundindo em bomba de infusão contínua, são altas doses de furosemida, por isso que fica mais fácil. Então, quando prescrever a bomba, quando o paciente a gente já está fazendo testes com altas doses de furosemida para facilitar a posologia. Perfeito, excelente. E uma questão que a gente tem que puxar o gatilho é piora da função renal na insuficiência cardíaca, né? Sim, Eu que acho é que sempre uma dúvida. E aí tá lá o cardiologista e o nefrologista em conjunto. E aí, tá aumentando a creatinina, tá piorando a função cardíaca, porque a gente precisa secar mais esse paciente ou não? Porque a gente já passou do ponto. Porque normalmente é um paciente mal distribuído. Perfeito. Muito difícil, né? Volemia é a coisa mais difícil na medicina. Então, assim, eu sempre falo para os residentes e os estudantes, a gente piora a função renal por 3 motivos, né? Ou a gente piora porque secou demais, Sim. que faz uma lesão renal aguda de padrão pré-renal, ou a gente pegou, esse paciente está em baixo débito, é outra alternativa, o paciente pode estar em baixo débito, está hipoperfundindo o rim, ou ele está congesto. Se a gente for ver porcentagem, em torno de estudos científicos, 70% dos pacientes que pioram a função renal em insuficiência cardíaca, eles estão congestos. Tá. Eles pioraram a função renal porque estão congestos, que aí é o medo de muita gente. Gente, piorou a função renal, vou tirar a furosemida. De jeito algum, tá certo? Ao contrário, avalie melhor essa volemia e a gente, como o William falou super bem, avaliar a volemia é um desafio, né? É um desafio. Temos que usar todas as ferramentas disponíveis sempre. A nossa propedêutica armada, ultrassom point of care, né? Catéter de artéria pulmonar, se tiver disponível, para ver pressão de átrio direito, PVC, para ajudar, então, né? Tem que lançar a mão da propedêutica armada para avaliar melhor essa volemia. Mas se a gente for avaliar 70% dos pacientes, eles estão congestos. E por que ele piora a função renal congesto? Porque faz congestão da veia renal. E aí a gente tem que descongestionar para melhorar a função renal. O que vai melhorar a função renal nesse paciente, na maioria das vezes, é diurético. Diurético, perfeito. Passeamos, então, pelo Quarteto Fantástico. Pincelamos aqui o quadro de congestão refratária, como descongestionar o nosso paciente, as principais medicações, fazer bloqueio sequencial.
Aurélio, para a gente finalizar o nosso podcast, que é sempre excelente conversar com você, e esse tema que a gente ama, né? Verdade. Esse podcast a gente já Verdade. estava tentando marcar há um tempão, E mas é para bater os horários verdade. estava em dificuldade. E é um tema apaixonante, né? Se deixar a gente fica horas aqui falando, mas para a gente finalizar, um conceito novo aí que você quer trazer para o pessoal, conte. Perfeito. É a questão de período de vulnerabilidade na IC. O que é que acontece? Quando a gente dá alta para o paciente, né? Esse paciente tem altas chances de voltar para o hospital. Existe esse período que a gente chama de período de vulnerabilidade. É um período que vai da alta até 90 dias da alta hospitalar, que é a alta chance desse paciente retornar para o hospital. E a gente sabe que a cada internação que esse paciente tem, piora o performance status e aumenta o risco dele morrer. Uhum. Né? Então, aumenta o risco de morte. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar outra internação. Então, o que acontece? Existe o período de vulnerabilidade precoce e o período de vulnerabilidade tardia. O período de vulnerabilidade precoce é aquele período que vai até os 15, 30 dias da alta, que provavelmente ele vai retornar ao hospital porque a gente deu alta errado. A gente deu alta com o paciente ainda congesto ou ainda com alguma disfunção orgânica. Então, a gente tem que dar alta sequinho para esse paciente. E aqui, a gente tem que ter o cuidado aqui, que nesse período a gente vai dar alta euvolêmico, sem disfunção orgânica e, de preferência, dar alta já com quarteto fantástico. Sim. Né? Baseado no estudo Strong HF, mostrou pra gente que a gente tem que iniciar o mais rápido possível as 4 drogas. Então, Só um parêntese, tanto no paciente que a gente está iniciando na internação, quanto naquele paciente ambulatorial, do consultório, pessoal. No consultório, antigamente achava-se que era para iniciar gradativamente as medicações e esperando reavaliando a cada 4 semanas. Hoje em dia, a gente já sabe que o quanto antes iniciarmos, de preferência as 4, né, do quarteto, e otimizarmos o quanto antes melhor. Perfeito. E aí, nesse período, esse período é o período que a gente tem que dar alta correta. De forma, ou seja, dar alta com o paciente euvolêmico sem disfunções orgânicas. Tá certo? Então, se a gente dá alta correto, a gente evita esse período de vulnerabilidade precoce. Diminui o risco, em outras palavras, dele voltar para o hospital. Porém, esse momento da alta é um momento crucial, que a gente tem que estar de perto do paciente e mostrar para o paciente que a doença dele é grave. Que a doença dele é grave, tem alta chance de ele morrer se ele não tomar o remédio. E aí tem o período de vulnerabilidade tardia, que vai até 90 dias do pós-alta. Que esse paciente tem alta chance de ele retornar ao hospital por má adesão ao tratamento. E cabe, para ele aderir melhor ao tratamento, cabe a gente ter uma boa relação médico-paciente e mostrar para esse paciente que ele tem uma doença grave, que ele precisa tomar o remédio, e se ele não tomar, ele tem alta chance de morrer. Então, assim, tem que o paciente entender isso para ele ter uma boa adesão. Então, o período de vulnerabilidade, ele é o risco maior que esse paciente tem de retornar ao hospital. E a gente sabe que o retorno ao hospital aumenta a mortalidade. Então, para evitar esse risco dele voltar, 2 coisas: dê alta de maneira adequada e, segundo, incuta nesse paciente que a doença dele é grave e que ele precisa tomar os remédios. Eu acho que também uma coisa para a gente finalizar mesmo, também, é saber identificar o paciente que já está refratário. Com certeza, que é aquele paciente que tem que ser encaminhado para o especialista de insuficiência cardíaca avançada. Isso mesmo. Então, se vocês estão com o paciente no ambulatório, né, amiga? No ambulatório, no consultório, em classe funcional, nível 3, 4, com terapia otimizada, minha gente, esse paciente tem que ir para um ambulatório especializado. Para a gente avaliar a possibilidade de transplante cardíaco, porque o tratamento padrão ouro da IC avançada é o transplante, e também das outras terapias avançadas. Hoje em dia temos MitraClip, temos terapia de ressincronização cardíaca, diversas opções, a depender do perfil da causa da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Mas que, com certeza, o transplante cardíaco já tem que ser começado a
Aventar ali. aventar a possibilidade. E lembrar que a gente tocou em classe funcional NIRA, né? Classe funcional define conduta, na IC, né? Define Perfeito. conduta. E muitas vezes a classe funcional, minha gente, ela é falseada pra gente porque esse paciente é autolimitado. Então, às vezes, aquele paciente que diz que faz tudo, tá classe funcional 1, ele não é classe funcional 1. E aí, naqueles pacientes que estão em classe funcional 1, e a gente examina e ele tá com gesto, tem algo errado. E aí, o ideal é a gente objetivar essa capacidade funcional. E o exame padrão ouro para objetivar a capacidade funcional e avaliar critérios de mau prognóstico na insuficiência cardíaca é o teste cardiopulmonar. Excelente. Né? Poderíamos aqui um novo episódio Falando de só teste. falando do teste cardiopulmonar, que nós adoramos. É Ele verdade. é muito rico, traz muita informação. Mas eu acho que a gente conseguiu passear por tudo que nós Verdade. nos propomos, né? Foi muito bom, quero te Isso. agradecer. Obviamente teremos mais episódios, Verdade. pessoal, não vai ficar só por aqui. Óbvio, vai ter episódio de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E já adianto, vai ter episódio de amiloidose cardíaca. O elefante na sala. Esse é o nome do episódio. É Eu só verdade. vou deixar aqui spoiler. o spoiler. Também outro spoiler já, adiantando, que Isso. teremos cobertura esse ano do ESC. Em loco. Em loco, Congresso Europeu. Será o Congresso Europeu junto com o Congresso Mundial. Eu, Aurélio e Luiz estaremos lá. Com fé em Deus, se tudo der certo, a Pan também. Isso. Então, teremos grandes novidades aqui no clube para você. Aurélio, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, honrado. Eu me coloco no clube. sou Claro, do clube você é do também, Clube da sou do Cardio. clube. Fico Peço- muito feliz. Pessoal, quero pedir para vocês, quem tá nos assistindo aqui no Instagram, curte aqui o nosso vídeo, compartilha, nos siga aqui no canal, isso é muito importante pra gente, ajuda a divulgar o nosso trabalho, para que cheguem mais profissionais que gostam do trabalho que a gente entrega. Se ainda não nos segue, segue lá no Instagram, tanto o Instagram @Clube da Cardio, quanto o Instagram Clube da Cardio Podcast, tá? E o Instagram de Aurélio, que é Dr. Carlos Aurélio, não é isso? Isso Aurélio? mesmo, Pronto, isso vou deixar mesmo. tudo aqui na descrição do episódio e espero vocês até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, minha gente.